Olá, pessoal, bom dia. Semana com menos indicadores do que nós tivemos na semana passada e talvez menos emoções também, porque na última segunda-feira nós vimos uma queda significativa dos índices japoneses, índices asiáticos como um todo, né, um impacto muito forte no mercado de câmbio em todo o mundo. Dessa vez, começamos a semana, do ponto de vista econômico, um pouco mais tranquilos. A semana será marcada pela divulgação dos dados sobre o setor de serviços brasileiro, que deve crescer acima do que nós vimos na última leitura. Os dados são referentes ao mês de junho, mas deve ter um impacto. A gente considera essa elevação do setor de serviços, principalmente pelo excelente desempenho e retomada da produção industrial depois dos impactos da enchente, né, no Rio Grande do Sul. Essa semana também nós teremos a divulgação dos dados de comércio varejista, que também deve crescer no mês de junho. Os dados são referentes ao mês de junho também do ponto de vista ainda de atividade econômica, já que já conhecemos a produção industrial, que avançou 4,1% em junho, e conheceremos também serviços e comércio, e aí o Banco Central divulgará o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR. Além dos indicadores de atividade econômica, a gente espera. Só para concluir essa parte, né, a gente tem, com esses resultados, se confirmadas, né, as nossas projeções para o setor de serviços e para o comércio varejista, a gente espera uma variação de cerca de 0,8% do produto interno bruto no segundo trimestre. Ou seja, na passagem do primeiro para o segundo trimestre, um crescimento, a gente fala crescimento na margem, de 0,8%, que está em linha com a nossa projeção anual. A gente espera que o país cresça cerca de 2,2% em 2024. Bem, depois de conhecer o IPCA e a primeira prévia do IGPM, a gente também vai conhecer o IGP-10, já do mês de agosto. A gente está tentando entender e mapear a extensão da deflação dos alimentos, além dos dados, a extensão também da inflação dentro do grupo de transportes, com aumento de passagens aéreas e gasolina, por exemplo. Bem, esses são os principais indicadores de atividade, de inflação domésticos, e lá fora a gente também tem uma agenda relativamente esvaziada, com destaque para os dados de inflação e de atividade econômica dos Estados Unidos. A gente espera, o mercado está esperando pela variação de preços relativo ao mês de julho. Isso é muito importante para a gente entender quais serão os próximos passos do Banco Central dos Estados Unidos. A análise econômica está projetando o primeiro corte para setembro e um corte de 0,25%. Esse dado de inflação ele é muito importante porque, vamos lembrar, na segunda-feira passada, depois daquele tombo, né, na Bolsa de Tóquio, o mercado passou a projetar não só um corte de 0,5% em setembro, que já era alto, é verdade, antes deste tombo da Bolsa japonesa, mas passou a cogitar a possibilidade do Fed se reunir de forma extraordinária e fazer esse corte antes da reunião marcada para o dia 18. A gente achou uma reação desproporcional do mercado, então agora com os ânimos um pouco mais calmos, o mercado parece que está olhando para tudo isso com um pouco mais de calma. Então a gente está projetando um corte de 0,25%. Só que esses dados de inflação e de atividade, que também vão sair nessa semana, serão determinantes para a gente mapear se vem um corte de 0,25% ou 0,50%. Bom, eu falei, né, tem dados de atividade também. Lá nos Estados Unidos serão divulgados o volume de vendas dentro do comércio varejista e a produção industrial, além, é claro, dos dados semanais de novos pedidos de seguro-desemprego. Por hora, a gente está vendo um processo ainda gradual de desaceleração da atividade econômica americana. Por enquanto, não faz sentido falar em recessão. De novo, por hora. Claro que eu disse sobre a inflação e os dados de atividade também serão determinantes para a gente entender se de fato faz sentido falar só em desaceleração gradual. Por hora, sim. Só um processo de acomodação da atividade econômica norte-americana. Além dos dados dos Estados Unidos, a gente tem a leitura preliminar do PIB do segundo trimestre do Japão e da zona do euro, também importantes. Cabe lembrar aqui que a autoridade monetária japonesa aumentou as taxas de juros nas últimas reuniões de política monetária, e isso impactou profundamente o mercado cambial japonês e, consequentemente, o mercado cambial do mundo inteiro, inclusive o real. Parte desse processo de desvalorização que nós vimos ao longo dos últimos dias, ou melhor, ao longo das últimas semanas, esteve de alguma forma associado ao comportamento do Banco Central japonês. E, por fim, a gente espera dados de novos empréstimos e dados de atividade econômica na China. Vamos ver como é que anda aí a segunda maior economia do mundo. Esses são os principais indicadores. A moeda americana está engatando o quinto dia de perdas em relação à moeda brasileira. A moeda americana chegou a ser cotada
a R$ 5,48 no começo da manhã dessa segunda-feira, dia 12. Vamos ver se o real, né, qual o tamanho da capacidade da moeda brasileira em continuar avançando sobre o dólar. Por enquanto, R$ 5,48, abaixo do limite inferior das nossas projeções, que por hora situam-se em 5,55 a R$ 5,65. Qualquer grande novidade, a gente vem aqui atualizar vocês. Um abraço e excelente semana a todos.